Shalom, família! Seja bem-vindo a mais um episódio do FlechaCast. É sempre um prazer inenarrável tê-los aqui conosco para mais esse tempo de conversa, de um bate-papo, onde, como sempre, o foco aqui é trazer nas nossas conversas o como aplicar a vida cristã no dia a dia, como os preceitos de tudo que nós vamos aprender nos estudos bíblicos, nos cultos, como a gente aplica isso na prática, como a gente traz para o dia ordinário o que é extraordinário de Deus. E você, como sempre, é um convidado muito bem-vindo. Todas essas conversas é que possam edificar a sua vida. E antes de mais nada, eu queria aproveitar, como sempre, como de costume, o nosso momentinho pedinte. Deixa o seu like, compartilha, manda para aquela pessoa que também quer, que você sabe que ela vai ser edificada por essa palavra, já dá aquele voto de confiança no like. Se inscreve no canal, é muito importante para que a palavra de Deus ela chegue a mais vidas, a mais lugares, e que juntos nós possamos estar tendo um caminho de estarmos cada dia mais próximo do caráter do Senhor no nosso dia a dia. E sem mais delongas, o convidado de hoje é um amigo, alguém que eu admiro muito e que vai ser muito legal esse papo. A gente vai estar dando sequência da última conversa sobre transformação, só que dessa vez de um outro ângulo de vista, um ponto que é muito importante a gente trazer, mostrar como é as vidas transformadas e como Deus faz milagres, né? Não, Chiquinho, seja muito bem-vindo ao FlechaCast. Amém, muito obrigado a todos, né? Primeiramente, boa noite. Eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar no FlechaCast, de estar aqui junto com vocês e poder testemunhar um pouco dos milagres, né? Um pouco de muitos, né, que Deus creio que ainda irá fazer, né? Não só na minha vida, mas na vida de todos nós, você que está aí assistindo, né? Então, é isso. Chiquinho, é um prazer ter você aqui com a gente. Esse episódio foi sugerido por muitas pessoas, acredite, você é uma pessoa muito querida em nosso meio. E para você que não conhece, o Chiquinho, ele é um cara de várias facetas. É músico, agora foi promovido a pai... É um servo de Deus, alguém que, quando a gente olha, vê que é um homem com uma postura ilibada, alguém que tem uma postura mesmo, um posicionamento que eu particularmente admiro muito. E da mesma maneira que eu fui muito tocado, logo nos primeiros dias quando a gente se conheceu, de ouvir um pouco sobre a sua história, eu acredito que nessa conversa muitas pessoas vão ser impactadas em ver como Deus faz na nossa vida, né? É, verdade. Não é que nem aquele meme do olha o que Deus faz na vida da gente para virar um baterista, não, porque esse é um guitarrista de mão cheia. Que é real, né? É algo que é real. Real. E, bom, começando esse papo, se apresenta um pouquinho, Chiquinho. Sua trajetória aí, seguindo do último tema do podcast, a gente estava falando sobre casas de recuperação e histórias de transformação, e mesmo com toda a brincadeira, o Chiquinho é uma prova viva de alguém que Deus fez milagres, trouxe a vida de volta. Transformou, né? Primeiramente, eu me chamo Francisco, né? Tenho 33 anos, sou músico, né? Assim como você falou, não só como músico, né? Sou formado em farmácia, né? Poucos sabem disso. Mas atualmente eu trabalho na área da náutica, né? Sou casado com uma esposa maravilhosa, Ana Flávia. Beijo, meu amor, te amo muito, você sabe disso, né? E como você falou, fui promovido a pai, né? Você papai do Azaste, né? Que logo, logo estará com todos nós aí. Então, é isso. E que Deus possa nos abençoar cada dia mais. Eu tenho certeza que mais coisas virão, mais bênçãos virão. Né? E é isso aí, tamo junto, né, para somar. Amém. Se precisar, estamos aí. Glória a Deus. E Chiquinho, quando a gente vê, é fácil olhar hoje e ver um pai de família, um homem casado, que é extremamente ativo na igreja, alguém que aconselha, que tem um papel de liderança, que é um homem de postura ilibada. Não tem ideia de onde Deus tirou e do caminho que já passou. Acho que seria legal a gente fazer essa retrospectiva
né? É um testemunho que mostra uma transformação do que Deus faz, né? E conta um pouquinho para mim, vamos voltar do início, vamos pegar pesado? Vamos lá. Bora? Estamos aqui para isso. Vamos trazer à tona. Você teve um histórico com drogas, né? Sim. E como foi, para o pessoal ter uma noção, como é que foi sua porta de entrada nesse mundo? Na verdade, é o seguinte, eu creio que quase ninguém, geralmente só os mais próximos, sabem da minha história, né? Eu creio que muitos vão ficar surpresos, né? Mas isso é normal, é um testemunho para edificar vidas, né? Assim como Deus transformou a minha vida, hoje outra pessoa, né? Totalmente voltado para o reino de Deus, em servir a Deus, né? Eu creio que esse testemunho vai servir para edificar muitas vidas que irão assistir isso aqui. Então, vamos voltar lá atrás no início de tudo. A gente veio para Goiânia, minha mãe com a família, a gente veio para Goiânia na época de 2000, 2002, 2003. Vocês eram da onde? A gente é do Tocantins. Tocantins. Uma cidadezinha bem legal, acho que é o melhor lugar do mundo, né? Ali em Filadélfia, né? No Tocantins, bem na divisa com o Maranhão. O rio passa no meio e divide um estado do outro, né? E a gente veio para cá nessa época. E nascido em um lar que não era cristão, né? Então eu sempre tive contato com bebidas, né? Minha avó mexia com festas, então eu cresci naquele meio ali, né? Não que isso de certa forma fosse uma influência para mim enganjar no mundo da bebida, até porque nunca foi meu forte, né? Uhum. Então a gente veio para Goiânia e a gente veio. Minha mãe veio primeiro, depois minha mãe trabalhando na casa dos outros. Minha mãe foi buscando um por um, né? Ela recebia um saláriozinho e buscava um. Aí no outro mês ela recebia o saláriozinho e buscava outro, até quando ela conseguiu trazer todos, né? E quando a gente veio para Goiânia, na época, na Vila União, a gente residiu ali na Vila União, e a gente morava em um cômodozinho de uma sala comercial, né? E minha mãe colocava uma cortina no meio ali e ali a gente morávamos todos juntos, né? Era um lugar de muito carinho, de muito amor, né? Da parte da minha mãe sempre foi guerreira, né? Criar 8 filhos sem pai, né? Foi muito difícil, né? A gente passou por poucos e muitos bocados, né? Mas, assim, Deus tinha um plano para cada um. Glória a Deus. Deus tinha um plano para cada um e hoje cada um segue o plano de Deus, né? Alguns ainda não se converteram, mas estão no caminho. A gente está orando para que isso aconteça, né? Num futuro mais breve. E é isso. Então viemos para Goiânia, né? E na Vila União. Então naquela época era tudo assim meio que difícil, né? E aí eu lembro-me que eu comecei a vigiar carro para ajudar minha mãe, vigiar carro nas feiras para ajudar minha mãe, e ali a gente arrumava muita confusão, porque já tinha outros caras de outros setores vigiando os carros. Tinha quantos anos nessa época? Eu tinha, acho que uns 12, 13 na época, né? E só que esse período foi meio que curto, porque logo, através da minha irmã, que já ia na Luz para os Povos, no setor União, a gente começou a ir para a igreja. Nessa época a gente começou a ir para a igreja e eu, no período da minha vida, eu comecei a beber, né? Comecei a usar drogas, já com 13, 14 anos, por aí. E indo na igreja? Não, antes de ir para a igreja. Aí quando eu comecei a ir na igreja, eu já participei por encontro da igreja, assim, já de sequência, né? Aconteceu uma coisa lá que eu saí com os amigos e bebi, eu acho que minha mãe vai lembrar desse acontecido, com certeza. E eu saí com os amigos para beber de adolescente, né? E a gente bebeu e eu fiquei muito doido, cara. A gente misturou, a época a gente chamava de pingorante,
A gente misturou refrigerante de limão com 51 e a gente bebeu aquele negócio e fumou uns baseados. E eu fiquei muito doido. E aí um desses caras foi me levar em casa. E aí, isso eu acredito que era uma sexta-feira, e não, era uma quinta-feira, e na sexta-feira ia ter o encontro, na Luz para os Povos. E aí já de imediato já me jogaram nesse encontro. E ali eu tive um encontro com Deus naquele lugar e passei a frequentar a igreja. Então daí eu já não tive mais contato com aquela rapaziada da rua, né? E comecei a servir a Deus ali. Foi quando eu conheci o Alex, o pastor Jonathan, a Laís, então a gente cresceu junto nessa época aí, né? E a gente aprendeu muita coisa junto, né? E servimos a Deus ali muito tempo junto, né? E com o tempo foi passando, o decorrer foi passando, foram acontecendo coisas e eu acabei afastando novamente, já com 17 para 18 anos, eu acabei afastando da igreja, né? Acabei saindo e voltando para o mundão, né? A gente já não morava mais na Vila União, a gente foi para o Parque Eldorado Oeste, ali próximo do Vera Cruz ali, na região oeste, e eu fui cada vez mais me distanciando. Aí foi quando eu fui para o mundão mesmo, né? E comecei a me envolver com o tráfico, me envolver com drogas, né? E aí foram 8 anos nessa vida, né, de escravidão. E uma coisa que você foi falando que me chama muita atenção, porque me parece um caminho muito comum, né? A estratégia do lobo para pegar uma ovelha, né? Ele começa a tirar ela do rebanho. Você vai afastando a ovelha do rebanho. Exatamente. Quanto mais longe, mais fácil é a presa, né? Exatamente, é dessa forma, né? Então, mais, eu acredito, Felipe, que na época foi por falta de maturidade, falta de me achegar a alguém com mais espiritualidade, falando, né? Com mais intimidade com Deus para me aconselhar, para pedir uma ajuda. Na época eu não fiz isso. Então eu acabei saindo por conta própria, achando que era bom e acabei quebrando a cara, né? Então, me afastei de todo mundo, né? Me isolei de todo mundo, tanto é que nesse período eu passei por maus bocados, né? E nesse período as pessoas, né, que conviviam comigo naquela época, que cresceram comigo naquela época, tentaram se aproximar, né? Eu lembro-me de um episódio que a Suelen, filha do bispo, eu tava mal, né, usando droga e traficando, fazendo tudo que não presta. E eu lembro-me que a Suelen queria reunir a galera, né, para ir lá em casa, para tentar me resgatar, para tentar conversar e tal. E ela me ligou e eu falei, não, eu não quero vocês aqui, eu não quero papo, porque eu tava totalmente escravo daquele mundo, né? E ela ficou bastante chateada, né? Na época a gente já até conversou, ela me pediu desculpas, né? Pelo acontecido. Mas é algo que hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo porque, trocando ideia com a rapaziada, hoje eu tenho esse entendimento de que muita coisa ruim que aconteceu naquela época serviu para me tornar o homem que eu sou hoje, né? Então, e aconteceram várias situações nessa época, aconteceram várias coisas nessa época, e aí chegou um momento em que eu tava no fundo do poço. E só pro pessoal ter uma noção, quando a gente fala assim, por alto, não dá para ter uma noção do quão envolvido e o quanto o mundo ele tenta te dragar mesmo. Sim. Dá um panorama de como era a sua vida nesse momento. Com o que você estava envolvido? Porque o pessoal tem essa noção. Porque para ter de fato a noção do quanto Deus mudou. Mano, é o seguinte, quando eu comecei a me envolver, né, é algo que poucas pessoas sabem, né, e quando eu comecei a me envolver mesmo, comecei a fumar muita maconha e de certa forma a gente vendia, né, entre si, né, e
cometi alguns assaltos, alguns delitozinhos, né? Coisas que... Então, assim, coisas que uma coisa vai puxando a outra. De certa forma, uma coisa vai puxando a outra. E durante esse período de criminalidade, de drogas, né? De vícios, né? Eu conheci o rap, o hip hop, certo? Hoje eu costumo falar, quando a gente senta na roda, naquela velha roda da velha guarda, né? Os caras do hip hop, que eu sempre vejo os caras, a gente tá sempre trocando ideias, e eu costumo falar pra rapaziada, alguns são convertidos, outros não, né? Mas eu costumo sempre falar pra rapaziada que o hip hop, né? Jesus e o hip hop me salvou. A música em si me salvou, né? Porque a gente começou a entrar, a cantar rap naquela época, e a gente ia para os bailes, a gente ia para as periferias, onde o fluxo de droga, de criminalidade era muito alto, né? Então a gente cantava rap, né? A gente usava uma droga, às vezes vendia uma droga, né? E ele tava no auge, era os bambambam do negócio. Então, se você cantava, você vendia uma droga, você andava armado, então você era o cara. E A aí... ilusão do que é sucesso, né? Isso, na ilusão que a gente era famoso, que era um sucesso e tal. E não é nada, né? Era meros aprendizes, né? De uma vida de escravidão que infelizmente muitos se encontram nesse caminho, né? E a gente ora a Deus para que essas pessoas conheçam a Jesus, né? Que se convertam verdadeiramente, né? E que Deus possa gerar uma transformação neles, assim como gerou na minha vida e assim como tem gerado na vida de vários, né? Que a gente conhece por aí. Então, quando eu me vi, eu já estava bem bastante já no fundo do poço, mano, no fundo do poço. Minha família já não acreditava mais em mim, já estava desacreditada por várias e várias pisadas, várias e várias mancadas, né? Amigos, eu só tinha amigos momentâneos, né? E amigos de interesses, né? Entre aspas. E tava ali no fundo do poço, mano. E aconteceu algumas situações que a minha irmã, a Priscila, ela chegou pra mim um dia e falou assim: cara, você quer sair dessa vida? Você quer se internar? Aí na minha cabeça eu falei: pô, cara, internar, eu não sou doido, eu não sou maluco, tal. Aí só que Deus foi trabalhando isso no meu coração, sabe? Deus foi trabalhando, Deus foi moldando essa ideia. Teve uma situação que você já comentou comigo de um daqueles momentos que Deus te salvou da morte, né? Ixi, várias. Essa é uma dos testemunhos, assim, que eu nunca vou esquecer na minha vida, né? Porque eu acho que é algo que não tem como você esquecer, né? Então, aconteceu eu tava em um lugar e, na verdade, eu tava trabalhando e eu chegando no trabalho e uma rapaziada me ligou, falou: tá tendo uma festa aqui em casa. E naquela época a gente sempre foi rodeado de muita festa, muitas garotas na época, então assim, a gente tava, né, a gente tinha um statusinho na época e a gente era bem visto. E sempre onde a gente estava, sempre tinha muita droga, sempre tinha muita mulher, sempre tinha muita rapaziada, às vezes tinha muita arma, né? Então, assim, sempre onde a gente estava, sempre tinha um público mais pesado. Tinha um ambiente criado ali. Um ambiente era criado. Então, eu fui para esse local e lá chegou lá, a rapaziada tava fazendo uma festa, tinha umas meninas e tal. Aí, quando foi dando um certo horário, mano, eu falei: vou embora, né? Que amanhã eu tenho que trabalhar e tal. E o chegado tava fumando um baseado, aí eu falei: vou guardar isso aqui pra amanhã de manhã. E aí coloquei no bolso, e o bolso cheio de balinha, né? E aí tava indo embora pra casa. E aí um dos caras que tava no local falou assim: não, pera aí que eu vou subir com você. E aí eu falei: vamos aí. E nisso tinha uma menina que ia subir com a gente também. E aí quando a gente chega numa rua assim mais em cima, era uma ladeira, que eu olhei pra baixo, eu vi um vulto. Sim, de relance eu vi um vulto.
Aí eu, estranhei, né? Aí, quando eu pisquei, os caras cantou pneu, jogou farol alto e mandou todo mundo deitar. Deita, 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 deita. E a gente já deitou no chão e aquela opressão, aquela coisa, e começou a tortura. E os caras começaram a bater muito. Eu lembro que a menina que tava com a gente apanhou muito, né? E aí os caras, vocês usam droga, e a gente negando, né? Se tivesse falado a verdade, na hora eu acho que não tinha levado tanta repercussão, não tinha apanhado tanto, né? Mas aí por negar, os caras acabou achando, né? Eu tava com droga também, os caras acabou achando e, mano, porrada, tortura. E os caras já tinha foto minha, né? Do eu vendendo, recebendo mercadoria, aprontando. E os caras me levaram para um canal. E ali, na minha cabeça, falei, pô, já era. Uma rua escura, deserta, naquela época. Você que tá falando de que ano, mais ou menos? 2016, por aí. Naquela época que a polícia tava matando demais na época, né? Então, assim, e aí a gente... Só esclarecendo também que você também não era muito fluxicheiro, né? não era fluxicheira, né? Então, assim, né? E aí me levaram pra um canal e ali os caras começaram a discutir. Mata, não mata, mata, não mata, mata, não mata. E aí ali eu baixei a cabeça e falei, agora seja feita a vontade do Senhor. E Você lembrou? lembrei. O engraçado é que, infelizmente, para muitos são assim. Na hora do doidão só lembra de Deus na hora do sufoco, né? Isso é uma estrofe de uma música que a gente, né, tem, né? E doidão só lembra de Deus na hora do sufoco. E foi assim, né? Na hora eu lembrei, e seja feita a sua vontade. E aí automaticamente eu ouvi vozes. Em uma rua deserta, escura, um casal e duas crianças brincando, correndo em volta do casal. E aí quando eu me deparei, os caras, não, tem gente, vamos embora, deixa ele aí. E aí quando eu levantei o rosto, que eu olhei, esse povo sumiu. Da onde saiu esse povo? Então, obviamente, é obra de Deus, mais um livramento. E aí eu lembrei das palavras da minha irmã. Você quer sair dessa vida? Tem um lugar assim, 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 eu posso te ajudar. E eu procurei minha irmã. E aí, no dia 7 de janeiro de 2017 para 2018, 6 horas da manhã, eu estava na casa de recuperação Shekinah, localizada ali no Mato Germana, né? Onde, não só pelos fatos que aconteceram, né? Mas eu acredito que Deus já vinha trabalhando no meu coração, em questão de arrependimento, em questão de... Deus já vinha falando comigo, volta, 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 que isso aqui não é para você. Eu tenho uma obra para você, eu tenho um plano para você, né? Sementes já tinham sido lançadas lá atrás. Já tinham sido lançadas lá atrás, né? E eu fui com o coração aberto, disposto a mudar, disposto à mudança, né? E o engraçado é que quando a gente abre o coração e permite que Deus haja na nossa vida, a gente permite que a gente dá lugar para o Espírito Santo de Deus agir, para o Espírito Santo de Deus curar, ele cura e pronto, e acabou. Não tem conversa, verdade. né? E aí ali Deus começou uma transformação na minha vida. Lá o projeto da casa era um ano, né? Eram 12 meses. E aí eu fui, né, com o coração disposto a mudar, com o coração disposto a transformação, né? E aí o Espírito Santo já entrou. O Espírito Santo já entrou. Tanto é que todas as pessoas que chegavam até a mim, eles viam isso. Cara, isso é diferente. E como foi isso? Até fazendo um pouco do link da conversa passada, como é que foi essa experiência? Porque a gente estava falando justamente sobre casas terapêuticas, casas de recuperação. Como é que foi na sua cabeça a primeira coisa de... Ela tá chegando numa casa de recuperação? Porque eu imagino que deva ser uma situação conflituosa, né?
realmente, né, é algo que não é fácil, né? Você tá em um ambiente e automaticamente você sai desse ambiente e vai para um ambiente totalmente diferente, onde você não tinha costume nenhum daqueles costumes que é naquela casa. Então, no começo, eu achei um pouco de dificuldade, né? Levantar 6 horas da manhã, meia hora de oração de joelho, meia hora de leitura da palavra, meia hora de reflexão sobre aquilo que você leu, e você tem que compartilhar com todos na mesa, né? E você alguma vez na vida tinha vivido algo parecido? De orar, ler a Bíblia? Nunca, 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 mano. Então, é algo realmente, como é que se diz? É desafiador, né? Então, se o cara ele vai com o coração disposto à mudança, ele vai mudar. Ele vai mudar, isso é fato, mano. Porque Deus entrou, cura e tá curado e pronto e acabou, eu volto a falar, né? Mas se o cara ele vai ali só para passar um tempo, os obreiros da casa são chatos, vai pegar no pé, ele vai sair rapidão, mano. Ele vai sair rapidão. Infelizmente, isso acontece demais, né? De pessoas que vão para casa de recuperação para passar tempo, para fazer os outros perderem tempo com ele e ali ele acaba ocupando a oportunidade de outra pessoa que queria entrar lá para mudar. Isso é uma coisa que a gente estava conversando com o Lima no episódio passado, ele falando desse cuidado de receber pessoas que queiram. Você quer? Você quer mudar? Você quer? Cara, a gente está aqui para te ajudar. Agora você tem que querer. Se não quiser, e você viu isso na prática, né? Vi isso na prática. E aí eu fui com o coração disposto a mudar, disposto a ter uma vida transformada, né? E Deus foi trabalhando, Deus foi transformando. E ali na casa de recuperação eu pude realmente conhecer verdadeiramente quem era Jesus, né? Aquele Jesus que eu achava que eu conhecia lá atrás, eu não conhecia, né? E lá dentro da casa de recuperação eu pude conhecer, né? Através do pastor Ailton, que é um homem de Deus. Inclusive, abraço, pastor, viu? Tamo junto, o senhor sabe disso. E através da vida do pastor Ailton, né? Do testemunho dele, eu pude realmente ali conhecer a Jesus, né? Entregar a minha vida para Jesus e ter uma vida totalmente transformada, dar a volta por cima, né? E tudo que eu havia perdido, Deus me devolveu em dobro, né? Graças a Deus, tudo aquilo que eu tinha perdido, Deus restituiu. Por quê? Porque eu fui com o coração disposto a mudar, eu fui com o coração disposto a uma transformação genuína, né? Que era realmente deixar Deus trabalhar na minha vida. E como foi lá dentro, assim? Porque é uma mudança de vida completa, né? Ou seja, você falou, você tinha um status ali, né? No mundo em que você estava envolvido, você era alguém, né? Você tinha um status, você tinha uma posição dentro daquele mundo e de repente você sair e se submeter a um outro mundo, a uma outra rotina, a uma outra realidade, e, cara, 1 ano. Como é que foi sua cabeça nisso? Isso é uma pergunta que sempre quando eu sento com alguém para falar disso, o pessoal sempre pergunta, como é que foi? Como é que você deu conta? Cara, na verdade, quando você, na verdade, se fosse por mim, pelas minhas forças, eu não daria conta, né? Só o Espírito Santo de Deus mesmo, é só o poder de Deus mesmo, né? Na vida da gente. Então, assim, eu fui com o coração disposto a mudar, né? E Deus foi fazendo. As coisas foram acontecendo. E aí, essa história, mano, é uma história assim. Tem tristeza, tem romance no meio disso. Assim, né? Eu até já de antemão, né? Eu comecei lá dentro a escrever um livro, dentro da casa de recuperação, né? E acho que eu tenho uns 4 a 5 cadernos de 48 folhas, todos escritos. Eu ainda não tive a oportunidade de editar, né? Eu estava até conversando com um amigo meu esses dias, lá em casa,
E ele, e aí, mano, e o livro, como é que você vai fazer? Tá falando, mano, calma, é muita coisa agora. Agora tem um filho que tá vindo, né? Tem esposa que tá grávida. Eu mudei de casa pra uma casa maior, então assim, é muita coisa, mas vai acontecer. Na hora certa, eu creio que vai acontecer. Então, mano, as coisas foram acontecendo e Deus foi trabalhando. E aí, com 4 meses que eu estava dentro da casa como aluno, um outro rapaz que era líder de célula, que era aluno também, e era obreiro dentro da casa, ele ajudava a tomar de conta da rapaziada, ajudava a tomar de conta da casa, e ele precisou vencer o tempo e precisou sair para trabalhar. Eles trabalhavam o dia inteiro fora e à noite ele voltava para dormir. E aí ele era líder de célula nessa época. E aí o pastor Ailton sempre foi um homem de oração, né? Todas as vezes que eu me lembro de várias e várias vezes acordar na madrugada e ele tá orando debaixo dos pés de manga na madrugada, no escuro. Às vezes a gente achava que era até uma assombração, foi o que é aquilo ali, meu Deus, né? Mas é um homem de oração, um homem de Deus. E aí tudo que ele ia fazer, ele buscava na oração para ter resposta. E aí um belo dia ele me chamou no escritório, lá na sala dele, e falou assim, Francisco, o Thiago vai trabalhar e tal, eu preciso de alguém para liderar a célula lá fora, né? E eu tô orando a Deus e Deus só me mostra você. E aí eu falei, pastor, e ele perguntou se eu tava pronto. Eu falei, pastor, pronto a gente não tá, mas eu tô aqui para servir. E seu coração nessa hora? E aí meu coração foi a mil, né? Falei, pô, cara, 4 meses aqui, de 3 para 4 meses, e o que eu vou fazer, né? Nossa, cara, como é que vai ser? Eu fiquei com aquela dúvida e tal, mas aí Deus foi conduzindo. E aí ele perguntou se eu estava pronto. Eu falei, pastor, pronto não, mas Deus nos capacita. E aí ele falou, é exatamente isso que eu queria ouvir. Se você fala para mim que tá pronto, eu não ia colocar você. E aí eu comecei a ir para essa célula como líder, não tinha experiência nenhuma, né? Ali eu adquiri experiência de como liderar, de como lidar com pessoas, cuidar de pessoas, né? E cada vez mais que cada célula, né, era toda quarta à noite. Então, todas as quartas à noite que a gente saía para a célula, eu aprendia mais e eu passei a gostar e a amar aquele projeto, de não só de estar aprendendo, como estar cuidando de vidas. E nessa célula eu conheci a mulher da minha vida, que foi a Ana Flávia, que a célula era na casa da mãe dela, né? E ali a gente se conheceu e tal, né? Ela era um pouco fechada, né? Passou por alguns problemas também. E de primeira a gente não teve muito contato, né? Mas voltando atrás, a minha trajetória ali, né, na casa de recuperação, comecei a liderar, comecei a cuidar dessas pessoas na célula e comecei a gostar daquilo, né? A pegar gosto por aquilo, a amar aquilo. E aí as coisas foram acontecendo e o tempo foi passando e aí eu já virei obreiro na casa, já fui levantado como obreiro na casa de recuperação, né? E sempre trabalhando com a verdade, sempre trabalhando com honestidade, sempre fazendo as coisas certas, né? Como eu estava na liderança, então eu tinha que ser exemplo, né? Não podia ceder às coisas erradas, que aqui e acolá aconteceu uma coisinha errada dentro da casa, né? Então, Eu imagino que quando a gente fala de um ambiente desse, porque toda casa, eu vou botar toda casa, você tem seus percalços, né? Você tem desentendimento, é normal, toda casa. Você vai ter desentendimento por coisas grandes ou coisas pequenas, vão ter. Você vai ter, são cabeças diferentes, com culturas diferentes, mentes diferentes. Uma hora uma faísca vai ter. sempre, né? sempre. E aí quando a gente pega pessoas que estão tentando mudar de vida, que tá com o seu emocional abalado, a sua parte, muitas vezes com a sua parte fisiológica, né? Tem coisa que é física, começa a mudar pela abstinência, por série de coisas, né? Cara, como é que era esse convívio? Cara, assim, a casa de recuperação, ela tem
vários tipos de pessoas, vários temperamentos diferentes, vários pensamentos diferentes, né? E foi como eu te falei, em uma conversa que eu tive com o pastor Gabriel, porque é um dos projetos que a gente está tentando trazer para a igreja, a gente ter a nossa própria, né? Casa de recuperação para estar ajudando essas pessoas. Mas é algo que não é fácil. Por quê? São vários pensamentos diferentes, são vários temperamentos diferentes, né? Na verdade, é como um emaranhar de fios descascados, dando curto. Um pega no outro, dá curto. E aqui e acolá a gente se deparava com uma briga, com uma discussão de pessoas que às vezes estavam com o coração disposto a mudar e por causa de um dia de discussão ele jogou tudo a perder, saiu da casa. Aí às vezes acabou se perdendo ou acabou até morrendo, né? Por conta de Que é lamentável, né? E que é lamentável, né? Então, assim, e dessas indas e vindas dessas pessoas com pensamentos diferentes, com temperamentos diferentes, eu vi muita coisa acontecendo nas casas de recuperação, né? Brigas, vi várias, né? Discussões, né? Vi várias, mas assim, falando de mim, né? Não que eu seja melhor que os meninos, não, nunca fui, né? Até porque somos sujeitos às mesmas paixões, os mesmos desejos. Então, se eu não me vigiar, se eu não me policiar, eu acabo voltando. Então, é uma luta diária, né? Eu estava até conversando com alguns dos meninos da casa de recuperação esses dias atrás, que, cara, aqui dentro da casa de recuperação, dentro de uma casa de recuperação, é fácil você servir a Cristo. É fácil você seguir aquele padrão de ler Bíblia, de estudar a Bíblia, de orar todos os dias. É fácil, mano, porque de certa forma você é meio que obrigado a fazer aquilo todos os dias. É regra, é norma da casa. Mas quando você sai, né? Quando você vai viver a sua vida lá fora, quando você vai, né? Você sai de lá, aí a coisa muda. Se você não tiver, se você não administrar o seu tempo e ter um tempo de qualidade, você tirar um tempo para orar, você tirar um tempo de devocional para ler a Bíblia, distanciar de velhas amizades, cara, eu não te dou 24 horas para você voltar para aquela mesma mesmice de vida que você tava. Esse é um ponto que eu ia até puxar, que a gente vê em todos os comportamentos, ou seja, seja eles positivos ou negativos, a gente não consegue negar que nós somos seres sociais. O ser humano, ele é social. Ele depende de outras pessoas, ele precisa de interação. E você é influenciado pelo meio que você está, né? Ao mesmo tempo que você exerce influência, você também é influenciado. E, que a gente estava falando no início da conversa, né? Você tinha um ambiente, você tinha um grupo, você tinha a sua tribo que tinha aquela cultura. E como é que você muda uma cultura em você sem mudar o seu ambiente? Sem mudar as pessoas que te influenciam, né? Essa mudança, como é que isso foi na sua cabeça? Cara, assim, é algo que até meio, como é que se diz? É um pouco difícil para alguns entenderem, né? Para algumas pessoas entenderem isso. Na verdade, quando você tá com o coração apto à mudança, quando você abre o coração para Deus trabalhar, tudo fica mais fácil, né? Então, assim, aquele pensamento errado que você tinha, quando você entrega para Deus e abre o coração para Deus trabalhar, aquele pensamento automaticamente ele vai sumir, né? E as coisas de Deus, o Espírito Santo começa a reinar. Então, foi exatamente isso que aconteceu, né? As coisas velhas eu deixei passar para que as coisas novas pudessem chegar, né? Para que aquele velho homem pudesse deixar de existir, para que o novo homem pudesse residir em mim, né? Então, eu imagino que tenha sido difícil até com as amizades, né? Sim, né? Hoje em dia
a questão das amizades, né, que eu tinha lá fora, cara, é algo assim, meio que relevante, porque as amizades que você tinha lá fora, não é que você vai deixar de, tipo, você passa ali, os caras tá lá na praça ou tá na esquina e os caras vão te cumprimentar, você vai virar as costas, não é isso. É tipo, e aí, mano, bom, e aí, mano, tranquilo? Só ouro? O que você tem que colocar na cabeça, você que saiu de uma casa de recuperação, você, né, que está tentando seguir uma vida lá fora, vencer o seu tempo na casa de recuperação, está tentando se reerguer, vencer sua vida lá fora, deixa as velhas amizades de lado, irmão. É vida nova, entendeu? As más conversações corrompem um bom costume, isso é bíblico. Né? Então saia das rodinhas antigas, saia das velhas amizades. Não é que você vá deixar de cumprimentar ou falar às vezes, né? Mas é dizer não para as coisas erradas, dizer não para o pecado, dizer não para os convites errados, né? Porque eu tive isso comigo. Quando eu saí da casa de recuperação, a primeira coisa que eu tive foi convites, vários convites. Mas eu soube dizer não, né? E volto a repetir, não que eu seja melhor do que os caras que tá internado, ou dos caras que foi para casa de recuperação, venceu o tempo e caiu de novo e voltou para as drogas de novo, né? Os caras voltou porque eles não teve uma opinião, os caras voltou porque eles falaram sim pro pecado. Na minha opinião, eu falei não, eu escolhi a Deus. E a substituição também dos amigos, né? Porque assim, sozinho você não dá conta. Sozinho não dá conta. Mas e como é que foi esse processo de descobrir um novo ambiente, descobrir, cara, beleza, eu entendi que nesse ambiente eu não posso mais estar. E agora, para que ambiente eu vou? É algo até interessante isso, né? Porque, cara, quando você deixa aquele velho ambiente, automaticamente Deus ele vai colocar pessoas em sua vida, né? Então, na casa de recuperação, Deus colocou pessoas na minha vida. Já começou lá. Já começou lá. Deus levou pessoas cheias do Espírito Santo, atinadas espiritualmente, para estarem na minha vida, né? Glória a Deus. E dessas pessoas que eram lá da minha infância, no caso o Alex, a Laís, que foram lá algumas vezes onde eu estava internado, né? Quando eles foram, eu não tava, porque eu tava na igreja, lavando na igreja, eu fiquei bravo com o pastor. Eu falei, pô, um dia que os meninos vai, pô, amigo meu de infância, morrendo de saudade daquela galera, o senhor mandou pra lavar a igreja, pastor, foi ter provação, sabe? Acho que Deus falou assim, não, eu vou te colocar lá, vou te tirar de lá, só pra testar seu coração, pra saber como que você tá, né? E aí eu fiquei bravo com o pastor, né? Eu falei, pô, como é que você faz isso comigo? Morrendo de saudade dos meninos, tal, doido pra ver os meninos. E nesse dia eu não tive a oportunidade de ver os meninos, né? Mas assim, é algo que... Mas aí de antemão, teve uma conferência lá nos Foros Povos, onde eles estavam ministrando, né? O Alex, a Laís, o Cirilo, a galera de infância mesmo. E aí eles estavam ministrando lá, e o pastor foi me chamou no escritório dele, falou, vou te levar numa conferência assim, assim. E tal, quando a gente chegou era lá, e os meninos estavam todos lá, a gente tem até foto desse dia, né, e os meninos estavam todos lá, cara, e foi aquela alegria, a gente se abraçou, a gente, né, teve um momento de trocar ideias e tal, e ali Deus já tava, aquele velho ciclo de amizade que tinha, Deus já tinha afastado, e tava me devolvendo as amizades verdadeiras que eu tinha, né, que na época eu não dei muita importância, né, para aquilo, né, mas que eram amizades, que são amizades verdadeiras, né, desde criança, que, tipo assim, nunca deixaram de orar por mim, nunca deixaram de olhar para mim, né, aquele mesmo olhar, eu vejo hoje, hoje Deus me deu a dádiva e a bênção de liderar eles, né, sim, alguns deles, né, que cresceram comigo. Então eu vejo a forma que eles me olham hoje, tipo, eles me olham como um homem de Deus, né? E é aquele mesmo olhar que eles me olhavam quando a gente tinha 12, 13 anos naquela época, né? Então, assim, isso é amizade verdadeira. Isso é uma coisa muito bacana, porque eu imagino que quando tá
naquele momento do quebrar o ego, a quebra daquela identidade que foi sendo criada errada e que você tem que quebrar para poder se submeter aí na casa. O sentimento é de perda, né? Eu tô perdendo isso, tô perdendo aquilo, eu tô abrindo mão daquilo. E até quando fala, né? Poxa, eu vou sair, eu vou perder as amizades, eu vou perder aquele convívio. Mas saber que realmente os amigos que são de verdade, eles estavam lá no momento que você precisou na casa de recuperação. Eu te pergunto, eu até imagino a resposta, mas eu vou perguntar mesmo assim. Dos que eram do movimento, quantos foram te visitar na casa de recuperação? Mano, pra ser sincero, nenhum. Quantos desses diziam que te chamava de irmão? Ixi, quase todos, né? Então, assim, é algo mas isso eu acho que acontece com todos, né? Que entendem o propósito, que entendem a verdadeira essência de Deus, que se converte aos caminhos do Senhor e tem o coração apto a servir o reino, né? Eu acho que a mesma coisa acontece com eles também, aquelas velhas amizades, naquela época falavam que era irmão, que era amigo e tal, mas que nunca foi visitar o cara lá, né? Nunca pagou um preço pra estar lá com o cara, dando uma força pro cara. Mas na hora de querer dividir um baseado, isso não faltava, né? Não faltava, era tipo assim, buscava na porta de carro, falava, vamos aí, né? Te dava o melhor lugar pra sentar, mas isso é coisa que o diabo sempre fez, mano, pra destruir a vida, as nossas vidas. Então, assim, ele vai te oferecer o melhor lugar, ele vai te oferecer a melhor vaga, ele vai te oferecer a melhor dona, ele vai te oferecer o melhor salário, entendeu? Para que você possa se corromper, né? Então, basta apenas você dizer não. E como é uma ilusão, né? Porque Ilusão. quantos casos a gente vê do que se levanta daquilo que sobra. Exatamente. Eu até compartilhar brevemente, não é minha posição compartilhar, mas é que eu me lembro, cara, da minha época de adolescente, início da vida adulta, de estar tocando e conviver com muitas pessoas. Eu tive o prazer de conhecer muitas pessoas e algumas de deixar a gente muito triste, de ver amigos que se perderam mesmo. Ver pessoas que eram incríveis, pessoas extremamente criativas. Tem 2 casos em específico, um deles até de uma família famosa, não vou citar o nome para não expor ninguém, mas de uma família de renome, artistas de renome, de músicos de renome, e que usaram tanta coisa, tantas drogas, que esse cara, ele perdeu a mente dele. O cara ficou 3 meses em coma e voltou um vegetal. O cara voltou um alface, assim, ao ponto da família, uma família abastada, condições, eles compraram um apartamento pro cara, pagam uma enfermeira / cuidadora lá pra manter ele e deixa ele lá, cara. Tipo assim, só sustenta pra ele continuar vivo, porque o cara já não interage mais. E aí é um cara que, cara, tava todas as festas, tocava no canto, tinha uma banda proeminente, cara, disputada pra tocar em lugares, virou um vegetal, cara. Né? Um outro que era um artista plástico, incrível, o cara fazia quadros, cara, fenomenais. O cara usou tanto cogumelo que derreteu o cérebro do cara, mano. Então, infelizmente, é isso que a droga faz. E eram pessoas incríveis, não eram pessoas más, cara, pessoas incríveis, assim, coração incrível, pessoas muito amorosas, muito generosas. Então, assim, às vezes a gente cria um estereótipo de quem é a pessoa que vai ser alcançada ou destruída pelas drogas. Cara, é qualquer pessoa. É o cara do crime, o cara mau, é o cara bonzinho, que trata bem das velhinhas. Cara, é qualquer um. Você abriu brecha e vai entrar e vai destruir sua vida. Vai sugar tudo que você tem e que você não tem. Isso é verdade. Então, infelizmente, é isso que a droga faz, né, mano? Então, é algo que você tá falando aí de pessoas que você conheceu, que teve a vida ceifada ou vive vegetando por conta de uma consequência de uma escolha que ela fez errada, né? E infelizmente é isso que a droga faz na vida daquelas pessoas que escolhem ela, né? Eu perdi vários e vários amigos que eu tinha por conta da droga, mano.
né? Amigos que não chegou nem aos 18 anos, né? Então não passou dos 18, porque se entregou para a droga, se entregou para a vida do crime, né? Se entregou pela aquela vida que às vezes na cabeça dele ele achava que estava luxando, que ele estava ostentando, né? E que na verdade ele estava caminhando por um buraco, né? E ele acabou sendo morto, né? Pela mão da própria criminalidade, né? Ou pela mão de terceiros falando, né? Então é algo que isso é algo que acontece sempre, mano. Infelizmente é algo que acontece sempre, né? Essa juventude de hoje, essa molecada de hoje tá vindo muito acelerada, sabe? Muito muito explosiva demais, e é uma coisa Um que acesso fácil também, né? é um acesso fácil que você tem, cara. Então, assim, é algo que eu até falo, né, pra galera que nós, como servos do Senhor, nós, como guerreiros do Senhor, nós temos o papel de ir lá nessa molecada e alertar, né? Tentar trazer essa molecada para a igreja, tentar trazer essa molecada para nós, né? Na verdade, para Cristo, né? E nós, como igreja, nós, como corpo, como membros, nós temos esse dever, né? Nós temos essa obrigação de trazer essa galera para nós. É por isso que temos esse trabalho com casa de recuperação, né? Nós temos essa disponibilidade de ir nas ruas, né? De evangelizar, de evangelismo e tal, né? Na minha família mesmo, temos casos, né? De pessoas, né? Que se entregou para o vício, né? Só um testemunho que eu vou contar rapidamente, né? Esses dias eu me deparei com minha tia me ligando e precisando de ajuda, né? Porque um primo meu tava na droga e o cara tava quase morando na rua, tava morando num barraco abandonado lá e todo sujo, todo barbudo, tava difícil, né? E aí minha tia pediu ajuda, pediu por socorro, e aí eu falei, não, tia, faz o seguinte, final de semana eu vou lá, porque agora tá muito corrido, eu tô no meio da semana, mas final de semana eu vou lá. E aí eu vou tentar trazer ele e eu vou tentar ajudar, né? E a gente tem vários parceiros de casas de recuperação, né? Como o Café com Cristo, né? Que é do Missionário Lima. Temos também a Casa de Davi, né? Que é uma casa que a gente sempre está acompanhando lá, que tem a Casa de Davi feminina, que a Flecha Church, né? Ajuda ali o pessoal. E temos a Casa de Recuperação Davi masculina também e a Shekinah, onde eu passei. Então a gente tem vários parceiros de casas de recuperação que quando a gente precisa, eles nos ajudam a acolher essas pessoas. E aí eu fui, chamei o André, meu parceiro de guerra, né? Andrezão, firme, forte. Andrezão, um abraço, tamo junto, né? Meu parceiro de batalha. E falei, André, vamos ali numa missão, vamos lá no Senador Canedo. E aí a gente levantou bem cedo e partiu pro Senador Canedo. Chegou lá, cara, pô, situação do cara, sim, mano, acho que nem morador de rua tava vivendo aquela situação que ele tava. Degradando. Sim, o cara tava morando no meio do lixo, dormindo no meio do lixo, morando junto com o bicho. Cara, tava uma coisa assim, esquisita. E ali a gente trocou uma ideia, né? A gente é primo meio que irmão, né? E a mãe dele é irmã da minha mãe, então a gente foi criado junto, assim, meio que irmão, sabe? E a gente tem muito respeito um pelo outro. E aí a gente começou a trocar ideias e ali ele começou a chorar e se arrepender. Eu comecei a falar do amor de Jesus para ele e comecei a falar para ele o que Deus fez na minha vida, né? E que se ele aceitasse, deixasse Deus trabalhar, Deus ia fazer nele também. Então não ia ser diferente. Assim como foi comigo, não ia ser diferente com ele, né? E ele abriu o coração, Glória né? a Deus. Ele abriu o coração ali na hora, cheio de arrependimento. E eu falei, mano, você quer sair daqui? Eu vim cá pra te buscar, eu vim cá pra te resgatar disso aqui, mano. Você quer sair daqui? Ele, rapidamente, ele olhou dentro dos meus olhos e falou, eu quero sair daqui. Eu falei, então pega tudo que você tem e vamos sair fora daqui. Cara, e a partir daquele momento, olha pra você ver como é que é o poder de Deus. E a partir daquele momento ali, Deus, a todo momento, da hora que a gente chegou, Deus estava falando com ele. Deus usou o André para falar com ele o percurso inteiro, né? Deus usou o André para falar com ele.
E aí ele tava todo barbudo, todo sujo. Falei, mano, vamos tomar um banho. A gente foi lá pra casa da minha prima. E aí ele tomou um banho. Falou, mano, vamos no salão, vamos dar um trato, não sei. E aí ele já fez a barba dele. E Deus já foi transformando ele ali, de primeiro, de imediato. Deus já foi transformando ele ali através de nossas vidas, né? E a gente já foi no salão, deu um trato nele. E o cara do salão, mano, o cara do salão que cortou o cabelo dele, o cara tinha um bazarzinho, o cara tinha um salão e tinha um bazarzinho na frente do salão que era do cara do salão. E aí a gente ali, e pelo nosso jeito e pela presença do Espírito Santo, a hora que a gente chegou, entrou naquele lugar. Então, de certa forma, o coração do cabeleireiro começou a ser quebrantado também. Olha só. A gente nem precisou abrir a boca, né? O coração daquele cara já foi quebrantado. E automaticamente o cara olhou pra nós e falou assim, vocês são diferentes. Vocês são cristãos? O cara já perguntou, a gente nem abriu a boca. E aí a gente já começou a falar, não, sim, a gente é servo do Senhor, a gente veio resgatar esse rapaz, assim, ele é meu primo. E aí a gente começou a conversar. E o cara do salão, do cabeleireiro, começou a se emocionar com a história, né? E aí a gente começou a falar do projeto que a gente tem na igreja, de salvar vidas, de ajudar a salvar vidas, de ir lá no inferno, saquear o inferno e trazer essas vidas para o Senhor. E aí esse cara ficou apaixonado no projeto. E automaticamente, meu primo, que só tinha um par de roupa, ele foi lá no varal de roupa do bazar dele, pegou as melhores roupas e deu pro meu primo ali na hora. Olha só, cara. Sabe? E aí a gente conversando e tal, ele pegou e falou assim, não, eu vou fazer melhor ainda, porque é para Deus. Vou pegar todas essas roupas aí pra vocês levarem lá pras casas de recuperação e vocês doarem lá pra quem. Olha isso. Mano, então assim, quando Deus ele entra, cara, eu volto a repetir, quando Deus entra e cura, curou e tá curado e pronto, acabou. Entendeu? Basta você falar assim, basta você dizer... Falar com o coração. Isso, pronto e acabou, né? E hoje meu primo tá com... Vai fazer 5 meses que ele tá na casa de recuperação. E tá bem. Glória a Deus. Tá respondendo bem o tratamento. Eu tô sempre indo lá, tô sempre acompanhando, né? E tá com o coração disposto a mudar, né? Quando você olha para ele, você vê Deus resplandecendo sobre ele, né? Então é algo assim que tanto é que a transformação dele tá tão nítida, que era um cara que não lia Bíblia, era um cara que não orava, o cara tá tomando de conta dos cultos, o cara ajudando a tomar de conta da galera. Então, assim, Deus, ele tá trabalhando na vida dele. Então, assim como Deus fez na minha, tá fazendo na dele e vai fazer na vida de vários e vários que abriu o coração e deixar Deus trabalhar. E isso que você tava falando, e de todas as histórias que a gente vai ouvindo, a importância que é a família e os amigos de verdade que estão ali junto, né, cara? Que estão lutando contigo aquela batalha. Que é uma batalha que ela é mais do que só química, psicológica. É também química, psicológica, emocional. Ela é espiritual, né? Então você precisa de gente batalhando ali com você. Claro que sim. E assim, a palavra de Deus, ela fala, né, pra gente andar em pares, né? Ou seja, a corda de 3 dobras, ela não se rompe facilmente. Essa importância da união e da gente como igreja de fato, e não só a igreja de placa, mas igreja de fato, que é aquela que, mano, como é que tá a sua vida? Né? Eu festejo junto com você também, eu vou chorar junto com você também. Qual que é o crime de sal que a gente tem que comer junto aqui? Bora? Vamos resolver essa parada, né? E eu vejo, assim, todas as histórias de sucesso que eu vi, sempre não foram histórias sozinhos, né? Tinham pessoas junto, caminhando junto, que comprou a briga junto, que foi, nem você tá falando hoje. Quantas pessoas estenderam a mão para você e te acompanharam no seu período? E hoje você fazendo com seu primo, com outras pessoas que eu sei que você acompanha, que já fez de alguns também, né? Essa importância do não, cara, de estar ali do lado, falar, meu irmão, aqui, ó, ombro a ombro. Eu acho que isso é primordial, cara. Eu acho que isso é primordial, eu acho que isso é mais que essencial, né? Você olhar para alguém e você
você se colocar no lugar dessa outra pessoa e ajudar essa outra pessoa, né? Jesus, ele veio e ele fez isso, né? Jesus, ele fez isso conosco, né? E quando Jesus deixou isso para nós, né? Para que nós fôssemos imitadores dele, né? Para que a gente ajudasse outras pessoas, para que a gente falasse do amor dele para outras pessoas, para que a gente fosse lá e resgatasse essas outras pessoas, assim como Jesus fez, né? Jesus, ele foi lá e sofreu por nós, apanhou por nós, foi açoitado por nós. Merecemos isso? Nós nunca fomos merecedores disso, mas pela misericórdia dele, né? A misericórdia dele nos alcançou, né? Então, que nós venhamos ter esse coração, né? De poder servir, de poder ajudar o próximo, né? Porque eu acredito que, eu sempre falo isso, enquanto o ser humano tiver vida, eu acredito na recuperação dele. Glória a Deus. Eu acredito muito nisso, né? Por mais pior que ele seja, né? Eu acredito na recuperação daquele cara, né? Infelizmente, tem pessoas que eles fazem as escolhas deles, infelizmente. Sim. Né? E é algo que Deus, ele não interfere nas nossas decisões, né? Deus, ele não interfere nas nossas decisões. Por isso há dois caminhos, né? O caminho bom e o caminho mau, né? Se você escolher o caminho bom, Deus vai estar sempre ali te abençoando, te guardando. Mas se você decidir seguir pelo caminho ruim, Deus, ele, por mais que ele queira, ele, né, você escolheu. Eu nunca... Uma das passagens que sempre fala muito no meu coração é quando fala: eu sei os planos que tenho de você. Planos de vida, planos de paz. E a gente saber que o Senhor que nos deu a vida, que olhou nos nossos olhos enquanto éramos disformes no ventre da nossa mãe, ele olhou e nos amou. Esse Deus que nos cria, ele tem um plano para a nossa vida. E isso eu falo para você também. O Senhor que te criou, ele te criou para muito mais. Ele te separou para muito mais. Mais do que qualquer prazer momentâneo, mais do que qualquer momento que você possa achar que você está tendo uma certa vitória, mas que você sabe no seu coração que está te levando à morte, que está te tirando da paz, da presença, do que seria a vida. Ele tem mais para você e ele te ama e ele te busca, ele te alcança. E quando Deus fala que ele te busca, ele te aceita do jeito que você está, você não precisa mudar de nada. Se você agora, eu te desafio agora, você que está assistindo, a falar assim, a dar um basta, falar assim: hoje chega, hoje acabou. Eu aceito e eu quero mudar de vida. Eu aceito, Senhor Jesus, eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Eu te desafio a fazer isso e ver, o Senhor não vai mudar a sua vida. Se você se botar à disposição e falar: Senhor, eu não presto, eu sei a situação que eu estou, mas eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Ele vai transformar, eu não tenho dúvida disso. Isso eu falo gravado, porque é algo que eu tenho convicção, porque é a minha vida, é a vida do Chiquinho, é a vida de todos nós. De todos esses episódios que nós estamos até aqui hoje, todos. O que o Senhor tem para você não tem preço. Qualquer 12 meses, 6 meses, o que seja, vale muito mais. Vale muito mais você ter uma vida na presença do Senhor. E eu te faço essa pergunta, fala para essa galera aí, de toda a dita fama e status que você tinha. É alguma coisa comparado com o que você tem hoje? Cara, nada. Porque nada se compara ao amor de Cristo, né? Eu fui, na verdade, na época, eu fui convidado para cantar música secular, né? Fui convidado para tocar música secular, né? Mas eu preferi Cristo, né? Eu preferi o caminho de Cristo. Ia ganhar bem, pagavam bem, né? Mas eu preferi um dia sentar na mesa e comer do maná dos céus do que comer pérola dos porcos lá no mundo. Então, eu decidi, né? Eu decidi o caminho certo. E
se pudesse dar uma palavra para alguém que hoje está cogitando, falou, cara, tá se vendo nessa, tá olhando para sua história e falou assim, cara, eu tô nesse caminho, eu tô vendo que, cara, eu vou morrer a qualquer momento, as drogas estão me levando, essa vida que eu tô levando tá me ceifando e eu não sei pra onde é que eu vou, não sei como é que eu faço. O que você fala pra esse cara? Mano, primeiramente, eu volto a dizer que enquanto o ser humano tiver vida, eu acredito na recuperação dele, né? Foi assim comigo e quando eu entreguei a minha vida verdadeiramente para o Senhor, Ele mudou assim radicalmente a minha vida, né? Então você, meu querido, minha querida, que acha que não tem mais volta ou que, né, você já não tem mais jeito, o Senhor Jesus, ele tem um plano na sua vida, né? O Senhor Jesus, ele te ama e ele pagou um preço por você. Ele morreu na cruz do Calvário por você, né? Então, ainda que você estiver morto espiritualmente, se você se entregar verdadeiramente, você viverá, né? Então, entrega seus caminhos ao Senhor, entrega sua vida ao Senhor, né? E o mais Ele vai fazer, né? Entrega as suas preocupações, as suas angústias, né? As suas opressões ao Senhor e Ele vai te ajudar, Ele vai te restaurar, Ele vai te trazer de volta, né? Para o lugar da onde você saiu, né? Ele vai, porque é isso que Ele quer. A vontade de Deus é que nós estejamos sempre com Ele, né, nos caminhos deles. Então, entrega a tua vida ao Senhor, entrega as suas preocupações, se rende, né? Se rende, abre o teu coração e deixa o Espírito Santo de Deus agir, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. E eu tenho certeza, tenho absolutamente certeza de que você será transformado. Glória a Deus. Deus realmente ele te chama do jeito que você está, mas ele não te chama para permanecer do jeito que você está. Saiba que a transformação ela é real. Ela é real. Se até esse episódio você ainda tinha dúvidas que Deus era possível de te transformar, saiba, pela vida de todos que passaram até aqui, pela minha, pela qualquer um, o Senhor ele muda e ele vai mudar a sua vida, basta você querer. Aceite o Senhor do jeito que você está e esteja pronto para que Ele transforme a sua vida. Você vai ver que daqui um dia não é você que está sentado aqui contando a sua história, ou que não seja aqui, mas contando para N outras pessoas, a sua mudança de vida é suficiente para mostrar a graça que o Senhor faz na vida de cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Só para... Eu acredito que a gente já está quase encerrando, mas só para deixar algo bem claro, é algo que eu estava conversando com os pastores, até comentei com o pastor Gabriel esses dias em relação a isso. Tem pessoas, tipo, dentro da própria igreja, não estou falando da nossa em geral, mas da nossa em si, mas eu estou falando em geral em todas as igrejas, né? Tem pessoas que muitas das vezes desacreditam. Tem pessoas que servem ao Senhor e desacreditam de um projeto como esse. Mas, de certa forma, eu entendo. Por quê? Porque muitas pessoas vão para as casas de recuperação, passam por um processo e lá na frente ele decepciona. Decepciona a família, acaba voltando para as drogas de novo, acaba aprontando, às vezes, coisas piores do que já aprontava e passou numa casa de recuperação. E as pessoas começam a desacreditar. Não acreditar no projeto. E dentro da igreja, né, em geral... Existem muitas dessas pessoas que servem ao Senhor, né? Servem Jesus Cristo dentro da igreja. Às vezes são pessoas que até mesmo são líderes de áreas dentro da própria igreja, mas não acreditam no projeto, né? Isso é verdade. Tem igrejas que ajudam casas de recuperação e tem membros que membresia dentro da igreja, que às vezes são até liderança, mas que nunca foi numa casa de recuperação porque elas não acreditam no projeto. Acreditem nisso. Acreditem no projeto. Você é um que está aqui prova viva. Eu sou fruto disso.
né? Acreditem no projeto, ajudem esse projeto, ajudem as pessoas, né? Ajudem essas pessoas a serem libertas, ajuda essas pessoas a serem salvas, porque é você que tá aí, né? Você que tá na igreja, que serve ao Senhor, você é um instrumento, né? Usado de Deus para que vá lá resgatar essas vidas. Então acredite nisso, né? Eu sou um fruto disso, tô aqui, né? E todos os dias eu me policio, todos os dias eu acredito, não só porque eu passei numa casa de recuperação, mas quem nunca passou, quem é criado na igreja desde berço, tem que se policiar, senão ele vai pro mundo. Sim. Né? Então isso é um dever de todos nós, acreditar, né, nessas vidas e acreditar que Deus possa transformar essas vidas, né? Então é isso, eu queria deixar isso, né, para que a gente possa ter mais amor pelo próximo, a gente possa ter mais compaixão pelo próximo, né? Tem muitas pessoas que se dizem cristãos, que se dizem servir a Deus, mas que tem nojo de abraçar um morador de rua. Sim. Tem nojo de pegar na mão de um morador de rua. Gente, Jesus veio, Jesus sentou com os pecadores, Jesus abraçou o leproso, Jesus abraçou o doente, Jesus andou com... Jesus não veio para os bonitinhos, Jesus não veio para os lindinhos, Jesus não veio para os limpos, Jesus veio para esse povo aí mesmo, né? Então nós, como servos de Cristo, temos que abraçar também, né? Temos que tá aí, resgatar esse povo e bora para frente, bora caminhar junto. É isso. Sim, e mais uma vez, não nos entenda mal. Deus chama do jeito que você está, independente da situação. Mas Ele te chama para transformação. Ele te chama do jeito que você está, não para você ficar do jeito que você está. Por mais limpinho e cheiroso que você acha que você esteja, até usar uma frase do pastor Gabriel, né? Você não é um alecrim dourado, perfeito, imaculável, não. Você, sem a graça do Senhor, não é nada. Não somos nada. Nada. Nenhum de nós aqui é absolutamente nada sem a presença do Senhor. E caminhando para o final, eu queria agradecer demais, Chiquinho, seu tempo, por se expor, né? Por abrir a sua história, compartilhar isso com a gente. Eu entendo que nunca é muito fácil, porque entrar em contato com o velho eu, né, com lembranças, por mais que seja um troféu de ver o que o Senhor tem feito, é incômodo, eu sei disso. Mas obrigado, de verdade, por ter essa generosidade de compartilhar com a gente, para que as pessoas vejam que sim, a mudança é possível, que o Espírito do Senhor Jesus, que transformou, ele continua transformando, continua operando milagres e restaurando vidas. E eu falo isso publicamente, eu admiro sua vida, você é um cara que eu respeito demais. Antes de saber da sua história, eu já te respeitava. Quando eu fiquei sabendo, eu respeitei ainda mais. Amém. Glória a Deus. Porque mostra que, só um adendo, eu sei que eu falo pra caramba, mas eu lembro uma vez, eu devia ter uns 13 anos, eu conversando com meu padrasto, que é um cara que eu admiro demais, é como um pai pra mim, eu amo ele muito, velhinho, e a gente sempre conversou muito sobre teologia. E um dia a gente, lendo junto a Bíblia, conversando, eu fiz uma pergunta desafiadora pra ele. Eu falei, nossa, como é que esses caras são chamados de heróis da fé, né? Tanto os modernos como os antigos, tempo bíblico, né? Você pega, cara, Davi, mulherengo, Sansão, pô, o cara perdeu a bênção por conta de uma ímpia. Aí você vai pegando vários, você pega Paulo, pô, era um perseguidor, assassino de cristãos. Você pega um monte desses caras, pô, um nó de gente. Né, e tal, e eu, com aqueles questionamentos dignos dessa idade, e aí ele, com muita sabedoria, ele falou assim, mas é exatamente por isso, porque você vê que quem eles são sem Deus e com Deus ele pode pegar o cara que era o mais terrível e transformar ele em pessoas que são lembradas por milhares de anos, que são referência por milhares de anos. Por quê? Pela presença do Senhor na vida dele. Exatamente. Sem a presença do Senhor, ele volta a ser mais um pedaço de lixo, que é o que todos nós somos sem a presença do Senhor. Então, tem amor sim, tem
tenha amor pelo outro e humildade de saber que você sozinho não vai ser capaz de nada. Seja junto, participe de projetos, se intere. Eu entendo que nem todo mundo tem um chamado para agir, botar a mão na massa nesse tipo de coisa. Eu entendo que tem gente que talvez não, talvez. Mas isso, mesmo assim, ainda não é desculpa para você não estar envolvido. E não impede essas pessoas de ajudarem, de estarem envolvidas. Não é desculpa. Não posso estar lá, não posso dar... Cara, mas você pode com recurso, você pode ir em oração, você pode... Quantas vezes você botou o joelho no chão para orar por alguém que você não conhece? Por aquela pessoa que te ofereceu balinha no semáforo? Por aquele mendigo que você passou na frente da Caracolândia e viu aquela galera em condição degradante? E em vez de simplesmente ter medo, ter empatia por eles e orar e falou: Senhor, abençoa essas pessoas, me usa para abençoar essas pessoas. Exatamente. Né? A gente se colocar no desconfortável mesmo para alcançar mais vidas. E, bom, Chiquinho, muito obrigado, cara. Você quer fazer mais uma consideração final? Não, eu é que agradeço, né, a oportunidade, né, e né, também te admiro demais, né, você é um cara que eu tenho aprendido muito com você, né, a gente tem convivido bastante, né, e eu tenho aprendido muito com você, né, eu vejo que você é um exemplo, né, de homem, exemplo de pai, né, eu vejo como você se porta com a sua família, né, e de certa forma, né, você pai, né, e muitas das coisas que eu vejo às vezes, você como pai fazendo, o Alex fazendo como pai, eu falo, pô, eu quero fazer isso com os meus filhos também, né, então de certa forma vocês também me inspiram, né, então assim, eu que agradeço a oportunidade, né, o FlechaCast que está sendo uma bênção, né, na vida de muitas pessoas estão sendo edificadas através desse projeto, através desse podcast, através dos testemunhos que vem aqui, né, dos testemunhos de vida. Então, muitas vidas estão sendo edificadas, né, e eu acredito muito nesse projeto, né, e agradeço demais a todos, né, a Flecha Church, né, o pastor Gabriel, Alex, né, agradeço demais a todos vocês, né, vocês são bênção na minha vida, né, sempre foi, né, então eu acredito que foi de Deus, né, colocar a gente para estar junto, só pode ser coisa de Deus isso. Né? Então, assim, eu que agradeço mais e tamo junto, conta comigo sempre que precisar eu estou à disposição, o coração tá sempre aberto para vocês, e é isso, as portas da minha casa tá sempre abertas para vocês, e é isso, tamo junto, eu que agradeço a oportunidade, e aí. Valeu, mano, obrigado, e, bom, se essa conversa tem tocado seu coração, não deixa de dar o like, de compartilhar, mandar para outras pessoas para que elas sejam também alcançadas, para que a gente possa, juntos, criar uma cultura do céu, que as pessoas possam, sim, ir entendendo o quanto a gente pode aplicar no nosso dia a dia o que o Senhor nos ensina. Né? Nós não somos crentes no Senhor só dentro da igreja, só no culto, mas na nossa segunda, nossa terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias. Então, siga a gente no Instagram, interaja, manda aí pra gente que temas mais você quer que a gente traga para aqui, a gente está sempre aberto. Esse é um papo que também não existe sem vocês, é um espaço participativo, você é sempre bem-vindo aqui, é um prazer estar com vocês aqui e nós nos vemos no próximo episódio, daqui a 15 dias, seja muito bem-vindo, né, às segundas-feiras, e que Deus nos abençoe demais. É um prazer estar com vocês, que vocês tenham cedido esse tempo para juntos vermos o que o Senhor tem feito para o seu povo, com a sua igreja. Deus abençoe vocês demais. Até mais. Chiquinho, Tamo junto. prazer, mano. Tamo junto demais. Glória a Deus. Falou, até mais. Shalom, pessoal. Shalom.